Olá, meus irmãos, na paz do Senhor, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para o teu coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe um comentário. Quando você deixa um comentário, o algoritmo ele entende que o nosso conteúdo é relevante e aí ele passa para outras pessoas, recomenda para outras pessoas. Nos ajude a divulgar esse canal. Nós estamos pregando a palavra do Senhor e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para a tua vida espiritual, para o teu crescimento e conhecimento da palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar para a sua meditação um texto que encontra-se no livro de Daniel, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no seu quarto, deixava suas janelas abertas da banda de Jerusalém e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. É interessante esse texto porque Daniel era um homem que estava sobressaindo no seu tempo. Daniel era alguém que Deus havia escolhido, ele já tinha sido levado cativo para a Babilônia e a palavra do Senhor diz que Deus era com Daniel. Tudo aquilo que ele fazia prosperava, Deus abençoava a sua vida e o nome do Senhor era glorificado. Mas as pessoas começaram a olhar para o crescimento de Daniel e sentir inveja do que Deus estava fazendo através da sua vida. Então eles começam a criar uma situação e vão até o rei e diz: olha, rei, nós queremos decretar algo que se alguém pedir a qualquer Deus que não seja o Senhor dentro do período de 30 dias, essa pessoa ela será lançada na cova dos leões. Essas pessoas criam essa situação, esse edito, para que eles pudessem condenar a Daniel, porque sabiam que Daniel era um judeu e que ele orava 3 vezes ao dia, ele clamava ao Senhor, dobrava o seu joelho, ia para sua casa, abria a janela da banda de Jerusalém, porque era um cativo e ele orava em direção a Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que Daniel agora está sendo condenado por conta daquilo que ele faz, por conta de sobressair dentro de um reino. As pessoas disseram, aqueles homens que perseguiam Daniel, disseram: se a gente procurar alguma coisa contra ele dentro da lei aqui do palácio, deste reino, a gente não vai encontrar, porque Daniel fazia tudo corretamente. Então eles querem procurar algo para condenar Daniel dentro da lei de seu Deus, porque eles sabiam que mesmo com esse decreto, Daniel não deixaria de orar e de buscar a face do Senhor. A palavra de Deus diz que eles pegaram Daniel de joelho, orando na sua casa, levaram ele à presença do rei e disseram que Daniel tinha transgredido a sua lei. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas a palavra do Senhor disse que o quarto homem, que o Senhor Jesus deu livramento para Daniel, porque Deus fechou a boca dos leões e esses não puderam tragar a vida de Daniel. Daniel passou a noite lá dentro, o rei ficou preocupado, porque o rei sabia que Daniel era um homem íntegro e reto, e que ele temia o Senhor e que ele não estava fazendo nada de errado. Então o rei passou a noite, não quis comer, não quis que ninguém se apresentasse para dançar diante da sua presença. Ele ficou muito chateado, porque ele não queria que Daniel tivesse que passar por aquilo, mas como ele havia decretado, como ele havia assinado, ele não podia retroceder e fazer com que aquilo voltasse atrás. Mas ele tinha certeza que Deus livraria Daniel. Quantas vezes, irmãos, abrindo um parênteses para dizer, quantas vezes nós não somos lançados em situações por conta da fé que nós confessamos. Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que você não pode falar o que você pensa, que você tem que concordar com a maioria, porque se você discordar, você é uma pessoa do mal, você não presta, você não consegue enxergar as coisas, que o mundo está mudando, só que a palavra de Deus não mudou. A palavra do Senhor continua a mesma, ela é ontem, hoje, será eternamente. E as pessoas não conseguem compreender isso. Hoje, falar a verdade é sinônimo de homofobia, é sinônimo que você é isso, que você é aquilo. Então, Daniel estava já vivendo essa situação. Por ele não estar no mesmo nível que aqueles homens, por eles não conseguir fazer o trabalho que Daniel fazia, eles se levantam contra ele, querem silenciar Daniel, acabar com a vida dele. Ele é lançado dentro da cova, sim, mas ele não é morto por aqueles animais. Então, muitas vezes, Deus não vai nos poupar de nos deixar entrar dentro da cova, mas Ele vai passar conosco lá dentro. Então, às vezes, você está sendo perseguido, passando alguma luta em situações que você está vivendo por conta do seu posicionamento.
E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. E aí já levam para o pessoal e já querem acabar com a sua vida, acabar com você, porque não aceita o seu jeito de ser, não aceita o seu posicionamento diante de algumas situações. O Senhor está dizendo, continue na posição que eu te chamei. Não se preocupa se alguém está te perseguindo, eles vão ter com o Senhor. Vão se encontrar com o Senhor. E o Senhor está dizendo, descansa o teu coração, não saia da posição. O rei ficou preocupado a noite inteira porque ele sabia que Daniel era inocente, que ele não devia nada para ninguém. Irmãos, a última palavra é do Senhor. Não tenta se justificar diante das pessoas, porque isso vai piorar mais a tua situação. Deixa Deus justificar você. Então, no tempo certo, você vai viver a promessa de Deus, você vai viver a justiça de Deus sobre a tua vida. Daniel não morreu naquela cova. Os leões não tiveram poder sobre a vida dele porque acharam nele inocência. Então, quando nós temos a nossa inocência, nós sabemos disso e o Senhor também sabe. E muitas vezes nós queremos nos defender, mas o Senhor está dizendo, não precisa se defender. Aquieta o teu coração, creia, Deus está no controle de todas as coisas e operando o Senhor, quem impedirá? Daniel não foi livre da cova, irmãos. Deus permitiu ele cair lá dentro, porque o Senhor queria mostrar o poder dele para aqueles homens e que eles compreendessem que Daniel não devia, que Daniel não estava fazendo nada de errado. A Bíblia diz que o rei passou a noite em claro e quando foi no outro dia ele correu para aquela cova e ele olhou porque havia uma pedra que colocaram em cima para não ter chance de Daniel fugir. E a Bíblia diz que ele gritou, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel respondeu, ei, fique tranquilo, nada aconteceu comigo porque não foi achado em mim culpa alguma. Eu nunca fiz nada com intenção contra o Senhor e contra ninguém.